dia, Adilson. Bom dia, Gabriel. Estamos aqui torcendo para que tudo dê certo, inclusive e principalmente agora a saúde do Adilson. Logo, logo possa estar junto com a gente e que possamos, né, continuar a nossa parceria, que é tão boa. Então, hoje eu estou assim, vocês podem imaginar, né? O coração dilacerado, tensa, preocupada, uma mescla, uma mistura de sentimentos, mais coisas negativas do que positivas, e isso é péssimo. E eu estou percebendo que as pessoas que falaram comigo hoje e ontem, as pessoas de direita, os conservadores, os que estão ligados na nossa realidade, aqueles que sabem o que vai acontecer conosco se tudo isso aí der errado, e se a gente cair nas mãos do comunismo. Agora, os dormentes, os indiferentes, os narizinhos para cima, que não gostam de política, só quando se estabacarem com a cara no chão é que vão se arrepender do que deixaram de fazer. Apesar da gente se empenhar tanto e a gente pedir tanto, para que se liguem, para que acordem. E eu estive em Porto Alegre segunda-feira e viajei de ônibus, tanto para ir quanto para voltar, e lá andei pelo centro da cidade. Com o coração pesadíssimo, porque estava começando, na segunda-feira, a semana do opróbrio, semana da vergonha, do vexame. E as pessoas completamente indiferentes. Ninguém falando sobre esse assunto. Não se ouvia assim, nada, nem live, nada. E isso me trouxe uma lembrança muito forte, muito vívida em mim, de quando meus crianças eram pequenas e quando tinha uma folguinha, nós íamos para Buenos Aires, porque aqui eu não descansava nunca, todo mundo me conhecia, trabalhava em televisão, em rádio, eu era vereadora, enfim. Então não tinha como eu me dedicar para o marido e para as crianças. Então a gente saía fora do país. Íamos aqui, para a Argentina, tão maravilhosa. E lá, vocês acreditem, deve ter tido, com certeza, pessoas me assistindo agora que vivenciaram esses momentos. A gente andava na rua naquela época, era Perón, recente tinha, né, tinha morrido a Evita, mas já era Perón, e era a Isabelita, à medida que os anos iam passando, não é? Aquela coreografia macabra, uma coreografia de esquerda, querendo tomar conta do país, e eles vieram tomando conta, e quando não podiam, tentavam de novo, entrava a da direita até poucos anos atrás, até que agora o Milei assumiu. Mas o que veio à minha memória? Todo mundo falava em política nas ruas. Chegava a ser assim, meio chato para a gente que era de fora, não queria opinar, não queria se indispor, muito embora eu fosse antiperonista. Eu não queria também chegar lá brigando com os outros. O problema era deles, não era meu. Hoje o problema é meu. Então, nos restaurantes, nas cafeterias, na rua, passando pelas pessoas, nas lojas, todo mundo falando, o assunto era só esse. Então, o povo argentino vivia intensamente aquele momento de dificuldade, aquele conhecido, aquele saber de que se eles não fizessem nada, eles iam sucumbir. E lá, apesar de tudo, sucumbiram. Perón ganhou, depois a Benita ganhou. Essa mesma bagaça que operou e opera no Brasil nos últimos anos, lá era assim. Hoje não mais, graças a Deus. Mas nós ainda estamos assim, ó, até aqui, nem sei mais onde. Nós estamos envolvidos com essa situação terrível, macabra, triste, vergonhosa. E eu ainda encontro, né, justamente a indiferença das pessoas que estão vivendo como se não houvesse amanhã. Não querem, não sentem a necessidade de participar de uma coisa que é sua, é a sua vivência patriótica, o seu país, as suas origens, a sua cultura. E nós que somos gaúchos agora, neste momento, estamos vivendo assim também com toda a intensidade o mês Farroupilha, que antes era a semana, agora é o mês, pulou o mês de setembro, e a CTG para lá, e são pessoas com vestimentas tradicionais,
É muita música gaúcha, onde quer que a gente vá, a gente fica ouvindo a música gaúcha, que é belíssima. As letras são letras belas, letras politizadas, não um partido, mas com sentido político. A nossa cultura é maravilhosa. E vocês se deram conta que nós estamos marchando numa degradação total nas mãos de gente bandida, gente que não tem pátria e nem quer ter. Para eles, a grande pátria é o mundo. Para eles, a grande pátria é, no caso aqui, a América como um todo. Já tomaram conta da América do Norte por um tempo. Aliás, já vinham fazendo isso há muito tempo. Mas o Trump conseguiu vencer essa barreira, mas também derrubaram ele, assim como derrubaram o Bolsonaro. E agora ele está de novo com um poder que ele nunca teve antes. Por quê? Porque o povo de lá não é burro e indiferente como o povo daqui. O povo de lá se deu conta que eles estavam indo para o lado errado, que eles estavam caminhando em direção à destruição do seu país, do seu modus vivendi, da facilidade para tudo, de emprego, pagam impostos caros, mas têm tudo o que precisam para viver com dignidade. Então, está na hora da gente acabar com isso, da gente cortar para sempre essa situação. Nós já tivemos momentos extremamente perigosos no passado, um pouco distante. Depois voltamos ao nosso natural, ao nosso quase natural, que foi em 2017, que a gente pensou que estava resgatando o nosso país. A gente pensou que a direita, que os conservadores, que a cultura, que a verdade, o amor, o patriotismo estava de volta para a gente reencetar a nossa caminhada gloriosa, procurando, buscando um futuro também glorioso. Só que não é? Eles estavam se preparando há 40 anos. Eles vieram nos solapando há 40 anos. E poucas pessoas, não sei se eu sou melhor ou pior, mas poucas pessoas tinham a visão que eu sempre tive e que continuo tendo cada vez mais, da imperiosa necessidade de acabarmos, varrermos com a esquerdalha, com o comunismo do nosso país. Preste atenção, eu já disse isso muitas vezes. Vocês não só serão privados do bem bom, ou do bem mais ou menos, mas que ainda tem com liberdade, que já está cada vez mais precária, mas vocês vão perder o direito de carregar um terço na mão. Um terço, rosário, de rezar. Vocês perderão a oportunidade de ter uma Bíblia em casa. Vocês serão denunciados pelos parentes, pelos amigos, porque eles pagam para receber esse tipo de traição que acontece muitas e muitas vezes dentro das próprias famílias. Então, se informem com os chineses que estão aqui, com os norte-coreanos que estão, não os escravos, porque tem mais isso, né? Não os escravos, porque desses vocês não colher informação nenhuma. Mas não custa, né, dar uma averiguada, porque vocês verão que tem gente que não é comunista, que é da Coreia do Norte, não é comunista, por isso está aqui. Gente que é chinês e não é comunista, e que não gosta, não aceita essa realidade. Para eles, no país como um todo, o maior, acho que é em população, eu acho que é o maior país do mundo, para eles, estar na iminência de perder a liberdade, para eles não sabem bem o que isso significa. Por quê? Nunca tiveram liberdade. Há milênio, dezenas de séculos passando, e eles sempre se curvando, sempre tendo senhores feudais, não confundam com o feudalismo da Idade Média, mas senhores feudais, Idade Média que houve no resto do mundo. Mas eles sempre tinham que obedecer, sempre tinham um patrão, um chefe, um tirano. Mas nós, que já conhecemos coisas melhores, nós vivemos numa parte do mundo que se pode dizer que vivemos muitos e muitos anos em liberdade. A perda da liberdade, a perda do direito de falar, de se posicionar, de contrapor o pensamento dos outros,
Isso agora se agravou nos últimos 6 anos, já no governo Bolsonaro. E não por culpa dele, a gente já estava começando a ser amordaçado, tolhido. Lembrem, pensem, há poucos anos atrás, na época da pandemia, o que os tiranos de plantão aproveitaram para fazer conosco? Lembrem disso. E o Bolsonaro sempre contra, e por ser contra que eles nos escravizassem na época da pandemia, ele foi chamado de genocida. E é chamado até hoje de gente burra, ignorante, imbecil, que não sabe o mal que está fazendo para si, sua família e seu país. Dizem que ele foi um genocida porque ele matou milhões de pessoas. Mataram milhões de pessoas no Brasil. Mataram. Por quê? Cada cadáver tinha um preço. Então, todo mundo passou a morrer de Covid. Ninguém mais morria do coração, nem do pulmão, nem de AVC, nem de facada, nem de tiro, nem de atropelamento. Ninguém mais. Era só isso. Eles eram pagos para dar esses atestados. E as pessoas já na época tinham que reclamar, e muitas não foram ouvidas. Muitas até receberam ameaças, porque apenas queriam colocar a causa-mortes do seu ente querido. Então, vocês vejam assim, nós já estamos há tempo demais para o tipo de cultura ocidental que a gente vive, que a gente conhece, que já participou de guerras, como a Segunda Grande Guerra, porque foi uma participação coletiva, era a humanidade salvando o mundo dos tiranos, tipo Hitler, tipo as coisas que ele fez, que ninguém mais quer que eles façam, porém, uma fatia identificada, não que sejam comunistas, ou talvez sejam, mas identificadas com o pensamento esquerdista, essas fatias são os terroristas, os narcotraficantes, os que hoje, em algumas partes do mundo, já chegando na Europa, com esses mesmos hábitos, violentando mulheres, estuprando mulheres e crianças, impedindo que as pessoas vão na igreja, impedindo que eles impedem na Inglaterra, na Alemanha, mas principalmente na Inglaterra, eles impedem que as pessoas falem em religião, para não ofender os que não são cristãos. Essa é a bagunça que está instalada no mundo, e graças a Deus a Europa já está começando a reagir. Então eles resolveram o quê? Aqui é um território sem dono, porque está dominado pelo narcotráfico, pelos ladrões, pelos corruptos há muitos anos. Eles já criaram raízes. Então, meu povo amado, nós estamos ajoelhados há muito tempo. Nós temos que nos erguer. Como dizia o Caudilho, é melhor morrer em pé do que viver ajoelhado. E nós estamos ajoelhados há tempo demais. E por quem? Quem está nos pondo de joelhos? É um homem que lidera todos? Não, é um sistema. É um sistema que não nasceu agora, e que não nasceu em 2017, e que não nasceu em 64. É um sistema que já vem se organizando há muito mais tempo. De vez em quando, o Brasil escapulia das mãos deles. Depois eles recuperavam. A nosso pedido. E quem de nós, daquela geração, não foi à praça, não foi às ruas, não foi às passeatas pedir diretas já? E aí, naquela época, o Pelé se levantou, naquelas circunstâncias que a gente vivia, disse, o brasileiro não sabe votar. O mundo desabou na cabeça dele. Eu posso não concordar com algumas coisas que ele fez na vida dele, mas ele foi um dos homens mais importantes no mundo, um dos homens mais importantes do século XX. E ele disse isso, o brasileiro não sabe votar. E hoje está cada vez mais provado. É ladrão? Recebe voto. É corrupto? É estuprador? É traficante ou defende quem comete esses crimes? Tá. Aí está de acordo com os eleitores burros, indiferentes, e que acreditam na picanha de graça, que acreditam, né, nessa besteirada que esses partidos populistas, eles dizem que populistas somos nós porque andamos com bandeira, porque nós falamos em patriotismo. Eles é que inventam mentiras
para engambelar esse povo ignorante, que eles fazem questão que seja mantido na ignorância, para não contestar, para não reclamar, e quando caiu uma migalha, é a galinha do Hitler, aquela galinha depenada, tirada pena por pena, desesperada de dor, quando ele estendeu uma mão cheia de milho, ela veio correndo e comeu na mão dele. É assim que nós estamos. É desse jeito, nos sujeitando aquelas migalhas que caem. E quanto mais nos maltratam, mais a gente fica quieto. E, quer dizer, isso é uma maneira de falar, né? Porque eu nunca me calei. E conheço milhares e milhares de pessoas que não se calaram. Mas não chegamos ainda a milhões. Não chegamos. Não se iludam. Agora, no dia 7 de setembro, haverá uma chance de uma manifestação para provar, mesmo quem nunca foi às ruas, vá. É aquilo que eu disse para vocês ontem, eu acho. Vamos marcar território, vamos mostrar, eles terão drones em todas as capitais do país, em todas as maiores cidades, para verem se realmente o povo está querendo uma mudança, quer levantar, cansou de estar de joelhos. Então façam alguma coisa. É um dia só, é uma vez só. Não precisa ir a Brasília. Pode ser São Paulo, pode ser qualquer capital do país. Pode ser aqui, em Tramandaí, porque nós de MEC costumávamos reunir em Tramandaí, e parece que eu quero ir a Porto Alegre. Eu quero aumentar, quero ajudar a aumentar, só quero ser mais uma. Lá embaixo, nem suba no caminhão, nem discurso, nem nada. Mas sou mais uma lá. E eu quero que você também seja mais um, mais uma. Para a nossa forma de mostrar a nossa desconformidade. Nós não queremos um tirano, ignorantão, sem vergonha. E agora, depois, no segundo bloco, eu vou dizer por que eu estou chamando ele de ignorantão. O cachaceiro eu já não chamo de ignorantão. Ele é muito inteligente e sabe o que quer. Agora o outro é louco, é um psicopata. Ele parte do pressuposto que ninguém está vendo os erros que ele comete. Já visto esse julgamento que está vendo aí? E é por causa disso que eu estou tão amargurada e tão revoltada, e com tanta gana, com tanta vontade que vocês me ouçam, que vocês levantem, que vocês vão às ruas, que colocam a bandeira na sua janela, que façam alguma coisa. Pelo amor de Deus. Façam alguma coisa. Ou então você, estou contente, está tudo bem, não vai fazer diferença. Só que não. Fará muita diferença. Deixa eu ver aqui, acho que eu tenho que chamar os comerciais, tenho que chamar o Alexandre, e eu acho que está na hora de eu chamar o nosso querido, amado Alexandre Garcia, para nos abastecer de sabedoria, de conhecimento, de seriedade, de patriotismo. Então, ele sempre nos passa a informação e, ao mesmo tempo, nos tranquiliza. E nos sentimos orgulhosos por termos homens assim, lutando por nós, lutando pelo país, nesses dias infernais que estamos vivendo. Então, é isso. Gabriel, pode trazer o Alexandre Garcia para a sua mensagem sobre justiça ou injustiça, mas sempre com uma palavra sábia e nos dando uma esperança. Espero que hoje também seja assim. Depois do Alexandre, virão os nossos comerciais. Então, faremos a nossa publicidade e, no segundo bloco, retornarei com vocês, meus amores, para continuar esse papo, falando agora mais especificamente sobre o julgamento que está acontecendo em Brasília e que está nos trazendo tanta angústia, tanta dor, tanto sofrimento, tanta vergonha. Toca a ficha aí, Gabriel. Bom dia, eu não sei se vocês estão acompanhando o julgamento lá no Supremo, eu não estou, porque como eu já sei o resultado, todo mundo sabe, aliás, eu não vou ficar vendo o teatrinho e perder tempo, né? A gente tem muita coisa importante para fazer durante o dia. Mas o que a gente nota é, por exemplo, Moraes não é um juiz, né? Um juiz é imparcial, um juiz não odeia ninguém, não tem raiva de ninguém, não quer vingança, um juiz não é a vítima, um juiz está acima disso. Por isso se diz que a justiça é cega. A justiça é movida pelo Ministério Público, por exemplo. Não toma iniciativa de nada, né? E pesa os dois lados. Moraes por natureza, ele é promotor público de carreira. Então ele não consegue abandonar a natureza dele. Ele é acusador, tão acusador quanto o Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República. Por isso que eu costumo dizer que, quando fizerem uma reforma da Constituição, né,
parem de mandar procurador, promotor e advogado para o Supremo. Que seja o ponto máximo do juiz de carreira, do juiz de direito de carreira, que começa na primeira instância, depois se torna desembargador, vai para o tribunal, aí sobe para um tribunal superior. O Tribunal Superior de Justiça tem 33 ministros. Pega um terço deles, um terço dos melhores, e manda para o Supremo. Supremo são 11. Aí está resolvido. Porque a natureza do juiz é ficar distante do caso. Não pode odiar ou amar o réu ou a ré. Não pode. Não pode ter nenhum vínculo. Aliás, o juiz não pode ter vínculo com a mulher dele, ter um escritório de advocacia que tenha casos no próprio tribunal. Ou filho dele, ou sobrinho, ou neto, ou bisneto. Só que isso está acontecendo aqui no Brasil. Para a vergonha nossa, daqueles que ainda acreditam na ética e na moral. Está na nossa cara e a gente vai aceitando e se familiarizando com isso e achando que é normal. Não é, isso é anormal. É aberração. É imoral. Né? Bom, só uma observação, porque o relator virou o acusador. O relato dele é um libelo de acusação. Né? Não é uma apresentação de um caso para o voto dos demais. Bom, ainda sobre isso, né, a consequência é que eles não podem sair para a rua. Né? São xingados pelas pessoas. Eles são servidores do público. E são pessoas públicas. Uma pessoa pública tem que se expor a isso. O próprio Moraes já disse uma vez, né? Se não quiser ser xingado, ironizado, gozado, não entre na vida pública. Fique em casa, tenha atividades privadas. Mas o que se torna servidor público, como é o ministro do Supremo, ele é sustentado, ele mora de graça, ele recebe o mais alto salário do Estado brasileiro por conta dos impostos, dos pagadores de impostos. Então tem que ouvir, como aconteceu com o ministro Flávio Dino ao pegar um voo comercial de São Luís para Brasília na segunda-feira. Foi xingado no avião. Né? Então essa é a consequência. Bom, eu queria registrar aqui, eu vi no Estadão, o Estadão deu a denúncia do talha-ferro, mas eu vi que muitos jornais brasileiros simplesmente omitiram. Eu queria dizer para vocês, vocês acham que um jornal que omite informações de você merece ser lido por você, ou que você pague a assinatura desse jornal? Não merece. Né? Foi um escândalo. O que ele conta dessa Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação dentro do Tribunal Superior Eleitoral é escandaloso, com ligação no Supremo, através do ministro Moraes. A comissão do Senado que recebeu esse depoimento está oficiando ao ministro Barroso pedindo providências. O que o Supremo vai fazer diante disso? Né? Porque ali tem vários indícios gravíssimos de fraude processual, invenções e inversões até de datas. Primeiro faz a busca, depois se rendeu alguma coisa, aí com base no que rendeu, aí faz uma falsa autorização de busca com data anterior. Meu Deus do céu! Né? Vai procurar, queremos pegar fulano, então vai procurar um motivo. Isso eu já vi na União Soviética. Na União Soviética isso era costumeiro, contumaz. Nós não podemos permitir que o Brasil vire uma União Soviética, uma Venezuela, uma Cuba, uma Nicarágua, uma China, uma Coreia do Norte. De Brasília, Alexandre Garcia. Restaurante
Monticelli. Diariamente com um super buffet de pratos quentes, com churrasco e variedade de saladas. E para o seu acompanhamento, deliciosas sobremesas. Nosso horário de atendimento é de segunda a segunda, das 7 às 19 horas. Telefone para contato 519-9654-4964. Restaurante Monticelli, junto à rodoviária de Osório. You're like a Ferris wheel circling around, off in an open field, firm in the ground, lost in the wilderness, not to be found. Give me your hand and I won't let you down. In a place I've never been, to find a way I'm wandering. Will you take my hand or will you just keep spinning? Searching for 7 years, yearning to see. Tell me I'm getting near where you will be. Start from the moment when I saw you leave. How will it feel if I break through the tree? In a place I've never been, to find a way I'm wandering. Will you take my hand or will you just keep spinning? I'm not about to figure it out for you. Oi, aqui de novo. E agora vamos abordar esse assunto que está nos massacrando, que é esse julgamento. Então, vocês têm ouvido, de parte de todos os advogados que atuam nas defesas, que segundo até o próprio Eduardo Bolsonaro, essa atuação, apesar de brilhante, que eles estão tendo, espetaculosas, maravilhosas, só que elas estão validando a estupidez que está sendo esse julgamento. Não pode existir esse julgamento. Não há fundamentos legais para que ele aconteça. Não existe crime cometido. Então, eu quero dizer para vocês, mesmo os que são formados em direito, mas talvez não tenham isso na memória, então eu quero dizer para vocês que o que está acontecendo agora é assim, tipo, quando a gente faz faculdade de direito, aquelas pessoas que já têm uma tendência para a advocacia criminal, e principalmente tribunal do júri, no meu tempo não havia, porque graças a Deus já era assim, vocacionada para o tribunal do júri. Então, não precisei essa prova, até porque não tinha. Mas em outras faculdades, já naquela época, havia os júris simulados. E esses júris, gente, eles eram assim preparados com todo esmero. Eles eram cuidadosamente estudados, escolhiam a defesa, o acusador, o juiz, os jurados, e era um julgamento de mentirinha, mas revestido de tal seriedade e de verdades absolutas contidas naqueles processos. Então, a gente aprendia, as pessoas aprendiam a fazer júri. Eu aprendi sendo rato de cartório, como me chamavam, porque eu ia assistir, tudo que a júri que eu podia assistir, eu assistia. Eu não tive essa oportunidade de fazer julgamento simulado. Então, assim, eu me formei num dia, praticamente na semana seguinte, eu já fiz o meu primeiro júri. Porque já estava nesse mecanismo, eu já conhecia, já dominava, e aí fluiu. Mas então, a gente aprende, e muitos advogados talvez não tenham aprendido, porque eu nem sei mais o que ensinam nas faculdades hoje, porque nem ordem dos advogados do Brasil nós temos mais. É um outro âmbito de comunistas. É outro nicho de comunistas. Tal qual a própria Igreja Católica, não toda, né? Mas se tornou um nicho comunista.
a ponto de alguns de que tem essa formação aí dessa nova igreja, que se dizem defensores do aborto, mas são católicos. Existe uma excrescência. Não pode ser o católico a favor da vida. Desde o padre mais novinho até o papa em exercício sabe que um católico é contra o aborto, um católico é contra as drogas, um católico é a favor da família. Eu estou falando nos católicos, mas todo cristão é assim, todos. Então, não adianta fazer um discurso e uma outra prática. Mas, voltando à questão da faculdade de Direito, eu nem sei como é que estão hoje. Eu só sei que medicina e direito, eu acho também, futuramente não precisarão existir mais, graças à inteligência artificial. Agora, por exemplo, a gente já não precisa, porque eu vou no médico, digo o que eu tenho, eu estou falando eu, porque tem gente que não sabe bem menos do que eu, não sei pouco, mas tem gente que sabe muito menos que eu. Chego lá e médica, né? Mas como é que a senhora sabe disso? Porque eu faço como senhora, ou como senhor, eu consulto no Google. Não passei nunca por uma faculdade de medicina. E a única parte da medicina que eu estudei foi a medicina legal. Não tem nada a ver com essa medicina que a gente usa quando vai aos consultórios se consultar. Bem, então, existe uma coisa que o aluno de direito, principalmente o que já é vocacionado para o direito penal, ele aprende assim, ó, tipo a criança que vai na escola pela primeira vez e não sabe ler, não sabe escrever. Então, a professora começa lá pelo o beabá, vai fazendo as letrinhas de carreirinha, como dizia o Sassá Mutema, vai fazendo, depois vai acolherando as letrinhas para fazer a palavra, e ele nunca mais se esquece. Você aprende lá quando é pequeno. Na faculdade de Direito, os estudantes de Direito aprendem que um artigo extremamente importante que diz respeito ao princípio da legalidade penal. Se chama assim, legalidade penal. Eu vou dizer uma frase em latim e depois eu vou traduzi-la, evidentemente, que vocês não são obrigados a saber. Eu sou antiga demais e aprendi a falar latim. Na escola e depois na faculdade de Direito, muita coisa, muitas frases, muitos aforismos são todos em latim. Nulla pena, nullo crime sine lege. Isso quer dizer, não há pena, não há crime sem uma lei anterior escrita em algum lugar que defina essa situação como criminosa. Isso está no artigo 5º da Constituição, que eles já rasgaram o sapateiro em cima, fazem coisas piores, e está também no artigo número 1 do Código Penal, princípio da legalidade penal. Nullum crime, nulla pena sine lege. Não há crime nem pena sem uma lei anterior que descreva esse fato como crime. E nós estamos, assim, há 2 anos, ouvindo besteira, mentira, coisas horripilantes, e não são ditas pela pessoa que trabalha, que varre rua, da pessoa que é professora, ou que não passou para a faculdade de Direito, enfim, farmacêutico. Não, essas pessoas não são obrigadas a saber isso. Mas eles, no Supremo Tribunal Federal, os guardiões da Constituição, eles têm doutos essas matérias. Então, eles sabem, está no DNA deles. Uns são muito burros, que nem o outro, que nunca conseguiu passar no concurso da OAB, nem concurso para juiz, não é? Aquele malandro, safado, togado, que está soltando tudo que é bandido preso. Não tem mais bandido preso. Como é o nome dele? Dias Toffoli. Não é, meu colega. Não é. É um cretino. Mas é, sobretudo, um bandido. E está soltando os iguais a ele. Pois bem, então vocês vejam assim, ó. Essa situação, o Brasil inteiro está passando, porque isso aí não é invenção de brasileiro. Não começou aqui. Nossos códigos, eles se baseiam em códigos anteriores, em códigos muito antigos. Lá, na época romana, da Grécia, alguns princípios.
e mais modernamente da Alemanha, da Itália moderna, mas não é nada que tenha sido inventado agora, neste século. Vem lá de trás. Então, esses bandidos, eles agem como se isso não existisse. Como se não fosse preciso haver escrito em qualquer lugar, estar escrito em qualquer lugar, que aquela situação é criminosa. E nós temos, assim, milhares, se nós computarmos junto os réus do 8 de janeiro. Nós temos generais presos. Nós temos pessoas de muita sabedoria, de muito conhecimento e de muito amor pelo Brasil. Porque tem muito general safado, sem vergonha, traíra, melancia. Tem muitos. Mas esses não estão presos. Não. Nem aquele que foi vice do Bolsonaro, que estava assim, que podia saber de alguma coisa, por ser o vice dele, esse nunca foi. É intocável. Não falam nada dele. É um anjo. É um anjão sem asas. Mas ele estava junto com o Bolsonaro. Não, a não ser que ele seja burro, e não é, uma coisa dessas não passaria batido. Ele não poderia ignorar uma situação dessa. Ele saberia. E não está preso. Em compensação, generais, patriotas, sérios, responsáveis, estão lá. Estão na iminência também de serem condenados. E a gente, nós estamos tão abandonados nesse quesito legislação, que nós temos um ex-presidente, em primeiro lugar, não tinha que estar sendo julgado lá naquele foro. Não, ele não tem foro privilegiado, ele é ex-presidente. O Cachaceiro era ex-presidente e foi julgado na primeira instância e foi condenado em todas as instâncias. E depois foi descondenado, porque ele não foi absolvido nunca. Foi descondenado para fazerem o que estão fazendo agora. Mas, se Deus quiser, a justiça divina, a lei do retorno vai chegar neles. Ah, vai. Bom, voltando aqui, que eu tenho que controlar meu tempo. Esses princípios basilares do direito, eles esqueceram, varreram para baixo do tapete, jogaram pela janela, jogaram no vaso, puxaram descarga. Eu não sei, mas eles são o Supremo Tribunal Federal e estão ignorando princípios que a gente aprende, o estudante de direito, no primeiro ano que se estuda direito penal. Que eu tenho a impressão que é no segundo ano de faculdade. E a gente aprende aquilo, é incutido em nós, e nós não esquecemos nunca mais. E todo advogado bom vem trilhando a sua história, seu caminho, sua caminhada dentro desses princípios legais. Agora, a gente vê lá advogados brilhantes, chamando aqueles canalhas, porque, mas esse é o ritual, né? Como é que se diz? A liturgia do cargo, de excelências, toda a delicadeza. Não é porque eles estão com medo de ser presos, é porque esse é o ritual. Então, eles têm que engolir essas aberrações jurídicas para não piorar a situação do seu cliente. Então, eles passam batido por cima disso, mas eles tinham que estar esfregando o dedo na cara deles. Olha aqui, primeiro artigo do Código Penal. Olha a Constituição, seu artigo 5º. Vocês estão violando todas as leis, todos os direitos que vocês podem para executar uma vingança criminosa contra o melhor homem do Brasil. E tanto ele é o melhor homem, porque quanto mais perseguido ele é, mais nos fica aprovado que ele é o melhor. Que ele é o homem mais honesto desse país. Não o cachaceiro, que diz que não existe alma mais honesta. Aquele bicho não tem nem alma. Porque até os bichos, até os animais têm alma. O cachaceiro já deu pileque na alma dele há muitos anos. A alma dele já está encharcada na cachaça. Então, cada atitude contra o Bolsonaro reforça o conhecimento dos brasileiros de bem e do mundo inteiro. Que esse homem é do bem, que esse homem é um patriota, que ele é um conservador, que ele não é corrupto, que ele é um homem limpo. Ele e a sua família, porque já fizeram nesses últimos anos tudo o que podiam fazer para encontrar um crime. Olha só a glória deles se eles tivessem conseguido qualquer coisa para incriminar o Bolsonaro em qualquer tempo. Nunca conseguiram. Então vai assim mesmo. Vai com um processo feito a facão, do jeito que não existe. Vamos atropelar. Nós temos que tirar ele. E agora estão falando também, porque ele tem direito, porque ele tem curso superior também. Ele é oficial do Exército, que tem equiparação, equivalência com curso superior.
Então, ele não poderia ir para uma papuda, para uma cela qualquer. E é o que estão programando para ele. Aquela criatura abominável chamada Glaze, que agora, nem é mais presidente do partido dos ratos, dos ladrões, e também não se falou muito nisso. Não está se falando muito nisso. Eles falam só o que interessa para eles, para macular a pessoa do Bolsonaro, da família dele, aqueles filhos maravilhosos, filhos que estudaram, filhos que se formaram em coisas importantes e que depois se dispuseram a concorrer a cargos públicos, se elegeram bem e são bons representantes. Isso aí, é dor de cotovelo. Quando eu vejo um pai e uma mãe xingando muito o filho do Bolsonaro, não, mas é tudo ladrão. Não dá para generalizar. Não é possível. É muito difícil ter uma família em toda a sua totalidade, ela não tenha nenhum pervertido, no sentido de ter cometido algum crime, mesmo que seja pequeno, até maior. Não tem. Isso aí faz parte da vivência humana. Agora, pegar uma família inteira e passar pente fino, e vasculhar, e com lupa, daquelas gigantes, e nunca achar nada, é coisa de Deus. Ele é um Messias, Bolsonaro. E é por isso que não acho nada contra ele, porque ele não tem nada contra ele. Isso nos enche de muito orgulho, porque o Brasil não está perdido. A classe política não é toda podre. A classe política tem grandes representantes, pessoas que respeitam o seu povo, que trabalham pelo seu povo, e estão lá, agora, uma meia dúzia, são poucos, mas estão lá. E estão conseguindo algumas vitórias de pirro, como se diz, que se aprende na história. É vitória que é vitória, mas não resulta em quase nada. E tem uma vitória lá, mas o Bolsonaro continua preso, sem crime. Eles estão lá conseguindo, conseguem os números de votos, mas nada, aquele processo infame, maldito, continua igual. E isso porque pessoas desse Brasil votaram errado na hora que tinham que votar certo, na hora que tinham que escolher seus representantes. E é por isso que no Nordeste e no Norte tem mais Auxílio Família do que carteiras assinadas. Porque eles querem manter a galinha, aquela galinha lá do Hitler, na pobreza, na miséria, no sofrimento. Porque na hora que eles estenderem uma migalha, essa galinha vem e come. Ainda fica agradecida. E para ela aquilo foi um banquete. Isso a gente não quer para vocês. Não quero para mim, não quero para ninguém. Não quero para essas crianças maravilhosas que estão nascendo agora, e que nós aqui no Rio Grande do Sul estamos vendo muitas delas vestidas de bombacha, e os menininhos, e as meninas vestidas de prenda. Respeito a nossa cultura, respeito às nossas tradições. E é por eles que a gente luta. Eu já estou assim, na prorrogação, mas continuo lutando, porque atrás de mim vem gente, e gente que precisa viver em liberdade. Então, eu voltando aqui à questão do processo, nós precisamos dessa liberdade. Nós não podemos mais continuar vivendo de joelhos. Nós temos que nos levantar. É melhor morrer em pé do que viver ajoelhado. Essa é uma grande frase, é uma frase extremamente sábia, que foi dito com certeza num momento semelhante ao que nós estamos vivendo agora. Uma outra questão, você tem tempo? Tem. Uma outra questão que também diz respeito a essa investidura do direito penal, que está sendo mal usada, está sendo deturpada, vilipendiada, que é um princípio também assim, fundamental, que a gente aprende lá no começo da faculdade de Direito. Qual é a pior prova que existe? Qual é a pior prova? É a prova testemunhal. Você sabe como é que se chama a prova testemunhal no direito penal? É conhecida no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, porque eu também conheço. Isso aqui, nunca estudei fora. Ela é a prostituta das provas. Porque as pessoas podem mentir, podem esquecer, pode ter olhado errado, ouvido errado, pode fazer qualquer coisa. Pode se vender e pode também, eu não quero saber, não vou aparecer no jornal, vou me entrevistar, eu vou dizer que vi, vai lá e diz nada condizente com a verdade. Então, por isso, a prova testemunhal é chamada a prostituta das provas.
Então, eu estou fazendo esse prólogo aí para trazer novamente a figura de um homem pela qual eu tenho o maior respeito. Dois, aliás. Não tenho respeito por muitos, mas nessa situação peculiar são eles, que é o senador Marcos Duval e o coronel Cid. Esse que acabou até por fazer uma delação premiada. Então, eu vejo que na internet, pessoas que não sabem das coisas, não conhecem nada de direito e que não têm nem sequer bom senso, nem gratidão, porque chamam ele de todas as coisas horríveis. Traidor, falso, fingido, mentiroso, oportunista, e blá, blá. Mas ele estava preso, ele foi torturado. E o que esse homem... Depois eu fui pesquisar um pouco na vida dele e sei que ele estudou com profundidade algumas matérias que a maioria nem dos milicos não estudam, mas ele, em função do lado da carreira que ele tomou, ele se aprofundou justamente nesses quesitos aí da validade da prova. Não está escrito com essas letras. Eu que é isso, porque conheço a matéria. Que ele fez e ninguém se dá conta, ninguém diz lá naquele tribunal, nem o advogado dele não disse. Não sei se é por medo de que a situação dele fique pior ainda, mas ninguém disse a verdade sobre os 11 depoimentos dele. O que as pessoas... Esse cara não é de confiança, esse cara não é de fé. Esse cara tem 11 depoimentos, e em cada depoimento ele disse uma coisa. Certo? Errado. Ele fez isso para anular a prova que ele representa. Ele fez até uma delação premiada para esculhambar com a delação. E vocês não têm olhos para verem isso, nem ouvidos para ouvir. Porque se ele disse, se qualquer pessoa dar duas versões, sobre o mesmo fato, essas versões, essa testemunha não serve para nada. Não é considerada nem pela acusação, nem pela defesa. Porque se ela diz duas versões diferentes, os jurados, ou o próprio juiz, na hora de julgar, vai ter que escolher uma das versões. Ou misturar as duas e ver o que sai dali. Isso já não é prova. Isso aí já foi viciada, é uma prova viciada. Agora, se ele vem 11 vezes, e nas 11 vezes diz coisas diferentes, o que o coronel Cid fez? Acabou, avacalhou com a prova testemunhal dele. Então, ele não pode ser considerado. Nenhum tribunal sério pode considerar séria uma testemunha que fala 11 vezes sobre o mesmo fato e as 11 vezes cada vez diferente. Então, eu tenho respeito por ele, porque ele usou inteligência. E vocês, brasileiros, que gostam só do lanchinho pronto, não vão lá batalhar, não vão plantar batata para depois fazer a maionese, a salada. Vocês que vivem na superfície, não se aprofundam em nada, ficam é covarde, é mentiroso. Esse homem chegou num momento que ele vinha sendo ameaçado, ele foi torturado, durante esse tempo esteve preso, e ele sempre ali, né? Sempre em paz. O Bolsonaro, quando chegou perto dele, deu um cumprimento assim tão afetuoso, não foi assim nada, né? Fazer escândalo, não, mas deu para ver na leitura labial e pelo olhar do Bolsonaro para ele, que o Bolsonaro entende o que ele está fazendo. Sou muito burro para não entender. Sou muito maldoso, malicioso, para dizer que o coronel Cid acabou a carreira dele, né? Para dizer que ele não presta, que ele é um traidor, que ele é uma melancia. Ele não. O vice, sim. O ex-vice do Bolsonaro, sim. Mas o coronel Cid, não. Ele aniquilou com a prova dele. A prova dele não vale absolutamente nada. Nada. E, no entanto, ninguém diz isso. Não estão considerando esse fato. A prostituta das provas, ela pode ser torcida até uma testemunha na defesa. Se o advogado percebe que tem uma testemunha em falsete, como a gente diz, a gente já sabe, isso não serve. Você diz uma coisa e depois diz outra. Eu tive uma vez um cliente que deu 24 facadas na mulher.
Isso, mas por que fez isso? Ah, me chamou, eu estava lá no presídio. Eu, há muitos anos isso. É engraçado que eu nunca esqueci o nome inteiro dele. Eu fiz milhares de júris, mas esse aí é um dos nomes que eu tá aqui até hoje. E ele disse, não fui eu. Mas dentro da tua casa. Um crime tipicamente passional. Todas as facadas aqui. E tu não sabe nada disso? Não foi tu? Qual é a explicação que tu tem? Acho que foi meu vizinho. Então, eu disse, consagração do absurdo, vamos fazer o seguinte, eu volto aqui amanhã, hoje de noite, para ver se ele é melhor conselheiro. Apesar de presídio, talvez não seja tão bom conselheiro. E tu vai pensar exatamente o que aconteceu, vai botar num papel, dei papel para ele, dei caneta, e a gente conversa amanhã com mais seriedade. No outro dia, quando eu voltei, ele tinha vários papéis escritos. Oh, eu vou ter que ler tudo isso. Não, ele escreveu várias versões diferentes. E disse, aqui essa era a escolha melhor. Eu não pude escolher nenhuma, porque não foi ele. Como é que dizer que foi ele que fez isso? Essa tese, a denegativa da autoria, é uma tese que acaba com todas as outras. Se não foi ele, não foi ele que estava bêbado. Se não foi ele, não foi ele que estava com ódio. Se não foi ele, não foi ele que foi corneado. Se não foi ele, não foi ele que se esqueceu dando facada numa mulher. Não foi ele, não foi ele. Então, vocês vejam, nesse caso aí, ó, nem testemunha servia para ele. Se ele próprio já não servia. E lá para o Mauro Cid, é só pegar a prova dele, rasgar tudinho e jogar no lixo. Não serve para nada. Então, ele até pode ficar preso por vingança. Porque, aliás, todo mundo lá está preso por vingança. Eles destruíram carreiras. Eles destruíram vidas. Mulheres jovens ainda, com filhos pequenos. Um filho ainda que até nasceu já no presídio. Essas mães são afastadas dos seus filhos. A lei diz que não é possível. A mulher do Cabral, com quase 400 anos, que nem ele, de cadeia, tinha filhos adolescentes, foi para casa, porque os filhos tinham que estar com a mãe. E se os filhos da Débora e as outras que estão presas estão com a mãe? Não, claro que não. Elas estão no presídio e estão em casa, crescendo sem mãe, e outros crescendo sem pai, e outros que já morreram, que deixaram seus filhos órfãos, por causa do Clesão, e de outros. E tem gente correndo risco sério de morrer agora nos próximos meses. Inclusive, tem gente da minha idade, ou quase da minha idade, presa em cadeira de roda e toda cheia de doenças e comorbidades. Depois que entraram lá. Então, vocês vejam assim, ó, o tamanho da farsa, o tamanho do engodo. Temos que reagir, gente. Temos que começar. O que eu vou fazer? Pega uma bandeira, bota na tua janela e mostra que tu é patriota. Pega uma bandeira, vai lá no dia 7, onde tiver uma manifestação. Se for Tramandaí, em Bé, acho que não, porque o pessoal vai para Tramandaí se houver em Tramandaí. Acho que sim, haverá. Lá no estádio, lá atrás, na entrada de Tramandaí, entrada ou saída. Vá a Porto Alegre, seja mais um. Fica lá quietinho com sua bandeira, com a sua camisa verde e amarela, fica lá, mas vai ser mais um para provar que os gaúchos não estão conformes, não aceitam de maneira nenhuma isso que está acontecendo. Não tenham medo. Morrer todos nós vamos. E já tem gente morrendo por nós. Já tem gente torturada por nós. Olha o Roberto Jefferson. Olha o Daniel Silveira. Olha o senador Duval. Já perdeu 2 casamentos nessa confusão toda, porque ele é perseguido. Agora, por fim, botaram uma tornozeleira nele. E ainda teve um comunicador, que se diz comunicador, esse sim é um fascista, porque pega um factoide desses e transforma numa grande verdade, como se fosse uma grande verdade, e ainda chama o senador de traidor, de covarde, porque se entregou. E depois era uma mentira ainda em cima, mas porque ele teria feito um acordo, e nem era verdade isso aí. Porque o senador Marcos Duval é um homem que também tem mais de 1 milhão de votos, que está lutando bravamente, torturado. Ele dorme no Senado. Ele ficou anos, 2, 3 anos, agora parece que liberaram o pagamento dele. Ele é senador e não recebe seu salário. Por quê? Porque o Xandão não quer. Isso é tortura. Como é que o Alan Santos, que está lá nos Estados Unidos,
ficou anos separados da família, com uma filha com necessidades especiais, precisando de tratamento, sem dinheiro, sem possibilidade de ganhar dinheiro. Ele fez tudo que pôde para destruir o Alan, e graças a Deus o Alan é também um homem de fibra. E lá estão com ele, está o Figueiredo, e o Constantino, e outros tantos, que estão lá, mas não estão lá fora, porque são covardes. O Eduardo não estão lá fora, estão lá para poderem nos defender, entendam isso. Porque se eles estivessem aqui no Brasil, eles estariam presos e não estariam fazendo porcaria de defesa nenhuma. Entenderam? Vamos sair como é que você diz, da nata, assim. Se aprofundem um pouquinho nos assuntos e levem pessoas que têm que ser levadas a sério, levem essas pessoas a sério. E desconsiderem os cachaceiros, os ladrões com currículo, com DNA da bandidagem. Partidos que não são partidos políticos, que são facções criminosas, é o partido das trevas. E tem gente que segue, tem gente que vota. Aqui no Imbé, votavam no PT porque ganhou um empreguinho lá, porque o sobrinho ganhou, porque... E sabe, isso é vender o voto. Eu sei que as pessoas precisam sobreviver. Eu também preciso. Mas não vendo a minha alma pro demônio só porque eu preciso sobreviver. Então eu sou digna de morrer se eu não fizer nada em respeito dos outros, pelos outros. Se é isso que eu posso fazer, então é isso. Porque se eu soubesse costurar, se eu pudesse fazer júri, não estou podendo, estou surda deste ouvido, não posso ficar horas e horas em pé, não posso. Já fiz júri em cadeira de roda, mas estava com o pé quebrado quando era mais jovem. Hoje eu não posso ficar 2, 3 horas em pé, aguentar aquelas horas e horas de júri. Não posso. Então eu tenho as minhas limitações. Eu cruzo os braços e fico no canto chorando? Não. Eu vou à luta. Eu estou aqui, ó, dando a cara a tapa há anos para que nós consigamos viver num Brasil decente, num Brasil digno, num Brasil vitorioso. Eu amo vocês e eu conto com vocês nessa luta. Dia 7 de setembro, vão para qualquer lugar onde vocês quiserem que tenha um agrupamento, que tenham bandeiras, que tenha as nossas cores, que tenha a nossa voz, a nossa vontade de erguer essa pátria. Vamos aproveitar o mês de setembro, o mês do gauchismo, o mês de cultuar as nossas tradições. É também o mês da pátria. 7 de setembro é bem o dia. Então vamos lá provar que nós somos brasileiros e dos bons. Nós não somos a bagaça. A bagaça é o partido das trevas. A bagaça são essas facções criminosas que governam o país. A bagaça é o Supremo Tribunal Federal, que lá ninguém tem direito, pelo que se vê. Esse julgamento é uma decretação de insanidade e de ignorância. Porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas se eles souberem, eles vão dizer, sabe, imagina o ministro, ele é bandido mesmo. Ele tem que estar preso. Lugar de bandido é na cadeia. Não lugar de patriota. Não de gente trabalhadora. Não de gente que levanta cedo todo dia para trabalhar. Agora estão recolhidos, estão lá. Fazendo, até catador de latinha, que ganhava a sobrevivência dele juntando latinha para poder vender. Muito nobre, não tinha outra coisa, outra profissão. Vai fazer isso, dá dinheiro também, dá para subsistir. Até esse foi para lá. Um rapaz autista. Talvez os autistas costumam ser inteligentíssimos. Talvez eles estivessem entendendo, mas pela falta de cultura, e parece que não tem muita cultura nenhuma, ele estava ali meio que sem entender o que estava acontecendo. Ficou preso, está preso. Soltaram há pouco tempo. Tá, meus amores? A gente se vê no 7 de setembro. Eu vou estar de olho. Eu vou fazer assim, ó. Vou pegar um drone e vou sobrevoar todo o Rio Grande para ver quem é o gaúcho, quem é a gaúcha que está lá honrando o seu nome e a sua tradição, a sua pátria, a sua família e tudo que é bom, tudo que Deus nos deu e que nós merecemos, devemos conservar, porque merecemos o que é melhor. Deus é conosco. Amo vocês.